Olá pessoal, Marcos por aqui de novo. Hoje mais uma vez a gente vem falar sobre a palavra de Deus e dessa vez a gente vai falar sobre Pedro, tá? Primeiro a Pedro, capítulo 2 e versículo 4. Mas antes disso, me siga aqui nas redes sociais, tanto no Instagram quanto lá no X, o antigo Twitter. Lá no X a gente coloca a vida, como é a vida de cristão, alguns versículos da Bíblia, algumas palavras de incentivo nesse mundo nosso que é tão difícil de viver. A vida do crente ela é difícil, ela é com batalhas, ela também tem muitas vitórias. Então lá a gente consegue desbravar e colocar várias situações da vida do cristão. E também no Instagram ali a gente tem tudo sobre o nosso dia a dia e também passagens sobre a palavra de Deus, workshops de mídia na igreja, temos também palavras que a gente dá na igreja, então tudo isso para levar mais longe o evangelho de Cristo. E antes da palavra, vamos fazer uma oração aí para que Deus nos dê um caminho, um discernimento sobre essa palavra. Senhor meu Deus e meu Pai, te pedimos, Senhor, proteção, sabedoria para falar da Tua palavra, Senhor. Que possamos falar aquilo que está escrito no Teu Evangelho de maneira correta, Senhor, sem desvios, sem caminhos alternativos, mas apenas falar a verdade da Tua palavra. Quem esteja do outro lado, Senhor, que possa receber bênçãos a partir da Tua palavra, Senhor. Que a gente consiga alcançar cada vez mais pessoas, não para nosso ego, não para alimentar o nosso eu, mas sim para alimentar as pessoas do Teu Evangelho, para que a gente consiga converter cada vez mais pessoas ao Teu Evangelho correto, não aquele evangelho falho, não aquele evangelho que muitos pregam por aí, que Deus é amor e que a gente pode tudo. Não somos o centro, Senhor. Jesus é o centro. Deus é o centro de tudo. Deus não tem princípio e não tem final. Ele é a eternidade e nós queremos buscar essa vida, essa santidade para ganhar também a vida eterna do lado do Rei, do Altíssimo. Te peço, Senhor, que abençoe a todos no dia de hoje e sempre. Amém. Então vamos à palavra Pedro, 1 Pedro 2, versículo 4, a pedra viva e o povo escolhido. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito nas Escrituras: Eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e pedra de tropeço, e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem à mensagem, para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. No 10. Antes que vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus, não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Nessa passagem de Pedro deixa claro sobre a rejeição dos homens a Jesus. E Jesus, ali Pedro deixa claro que Jesus é a pedra fundamental da obra de Deus. E os homens, mesmo assim, rejeitaram Jesus naquele tempo e rejeitam Jesus até hoje. Pedro fala que somos pedras vivas porque estamos na comunhão com Cristo, estamos seguindo a sua palavra, estamos seguindo o seu evangelho. Então somos como pedras vivas. Jesus é apresentado por Pedro nessa passagem como pedra fundamental da obra de Deus. Ou seja, Cristo é a rocha. Tudo está ligado a Cristo ser a rocha.
E deixa claro também que somos pedras vivas, igreja edificada do Senhor, porque nascemos de novo. No momento em que aceitamos a Cristo, que nos batizamos, que seguimos o seu evangelho, nós nascemos de novo. E essa passagem, ela fala, num complemento rápido desse devocional, ela fala sobre o quanto nós estamos batizados, estamos na igreja, mas não buscamos a Cristo 100%. Nós vemos muitas vezes cantores, pregadores, estão falando sobre a palavra de Deus, estão ensinando sobre a palavra de Deus, mas não estão 100% enraizados na palavra de Deus. Não estão seguindo o evangelho 100% como Pedro fala nessa passagem. E se eu não me entrego 100% a Cristo, eu estou automaticamente rejeitando a Cristo, rejeitando ao que aconteceu na cruz. Quando Jesus morre, quando Jesus faz todo o processo de crucificação, e no momento que isso se finaliza, os acontecimentos pós-crucificação de Jesus, pós-morte de Jesus começam a acontecer, quebra uma barreira entre nós e o Altíssimo. Mas muitas vezes a gente não entende isso. A gente se batiza, a gente vai, a gente senta lá no banco, a gente lê a palavra, a gente canta os corinhos, a gente recebe uma oportunidade, mas não vivemos 100% fundamentados na santidade de Cristo. Nós precisamos estar santos para alcançar a glória de Deus, para alcançar o Espírito Santo, para alcançar a vida eterna, que é o nosso maior prêmio. Em todo o tempo, faz necessário entender que o Senhor é bom. Ele nos ensina muitas vezes também com batalhas. Não é porque Deus é bom, é maravilhoso, é piedoso, mas Deus é justiça. Então, muitas vezes, Deus vai ensinar os seus filhos da maneira mais árdua, com uma batalha, com sofrimento, porque Ele precisa ensinar que nós precisamos buscá-lo cada vez mais. Isso já aconteceu com muitos que são crentes há muitos anos, acontece comigo, que sou batizado há pouco tempo, porque Deus está me moldando o meu caráter. Somos escolhidos desde o ventre das nossas mães. E a partir dali, nós temos que ter a consciência, quando crescemos e temos consciência sobre as coisas, entendimento sobre a palavra de Deus, nós temos que entender que desde o ventre, nós passamos por tudo o que passamos para criar casca, para que Deus possa nos dar o ministério, para que Deus possa fazer a obra na nossa vida do jeito que foi pensado antes mesmo da gente nascer. Somos pedras vivas, escolhidos de Deus. Uma das partes mais lindas dessa passagem de Pedro fica no versículo 9. Mas vós sois a geração eleita, escolhida, composta por todos aqueles que receberam uma vida nova, nasceram de novo para Cristo. Somos nação santa, a igreja edificada, 100% cravada no Evangelho, 100% baseada no Evangelho. Nação santa, somos escolhidos do Pai, povo adquirido, escolhido. Em santidade como santos, somos únicos. Devemos andar com a nossa cabeça em pé por aí, porque o mundo fala de lá para cá, nós devemos falar daqui para lá de cabeça erguida e o evangelho correto. Nós devemos seguir sem vergonha, sem medo. Quando você vai para a faculdade ou quando você vai no emprego e não confronta quem fala mal de Cristo, ou você não fala a verdadeira escritura para as pessoas que estão zombando de Jesus, ou que você esconde a saia, ou que você não se veste como deveria por vergonha de ser cristão, você está rejeitando a Cristo 100%. Você está magoando o Evangelho. Você está vivendo de uma forma errada. Se somos nação santa, sacerdócio real, povo adquirido, temos que viver conforme somos, depois que nascemos de novo e na visão do nosso Pai. Vamos viver o Evangelho da maneira correta, buscar a Deus 100%, buscar cada vez mais e mais, ser habitado pelo Espírito Santo, que a casa esteja cheia do Espírito e nunca a casa esteja vazia. Casa vazia é uma casa pronta para o inimigo vir e fazer bagunça.
Ele nos salvou por aquilo que ele fez na cruz. E nós devemos sempre louvá-lo. E diz assim: para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Devemos seguir a luz de Cristo. Sermos cada vez mais santos, estarmos cada vez mais em santidade. Alcançamos a misericórdia a partir de Jesus, a partir da cruz. O véu se rasgou para falarmos com o Pai. Vamos ajoelhar, vamos orar, vamos entrar em santidade para cada vez mais falar com Jesus. A pedra viva é um sinal, a pedra angular é um sinal que Cristo é a rocha. Os rebeldes não entendem, zombam, mas Cristo é tudo aquilo no qual devemos seguir como pessoas, sermos mais parecidos com Cristo. É isso que deixa o nosso Deus feliz, que vai nos dar bênção, que vai nos ensinar. Deus é um pai que ensina os seus filhos em meio às batalhas. Eu sei que pode estar difícil, eu sei que pode não ser fácil uma batalha, mas nós somos pedras vivas, sacerdócio real, nação escolhida. Pode não estar fácil agora, mas como Pedro diz, geração eleita, povo adquirido, santo, cravados no Evangelho de Cristo, que é a nossa rocha. Vamos entender, vamos buscar mais a Deus, nos santificar 100%. Queremos falar sobre a palavra de Deus? Precisamos estar santos. Precisamos deixar coisas do mundo de lado, precisamos confrontar o mundo também com o nosso estilo de vida. Uns têm o estilo de vida funk, outros têm o estilo de vida sertanejo, outro tem o estilo de vida do carnaval, do agro. Nós somos crentes. Vamos agir como tal, para alegria e felicidade do Altíssimo. Deus sempre vê como nós nos portamos. Deus sabe o que o nosso coração sente. Ele vai nos abençoar por isso. Ele vai ver o filho dele, escolhido desde o ventre, fazendo tudo certo para a obra dele. Se entregando 100%. Somos falhos, somos seres humanos falhos. Nós precisamos entender que a falha é só um processo, não pode se tornar uma coisa decorrente, não pode ser normal. O evangelho que é pregado aí fora de que vai para a igreja, ora, ok, limpou a casa, tá tudo certo, Deus vai te abençoar, não é assim. Precisamos seguir esse evangelho da maneira correta, 100% cravado na palavra de Deus, 100% em Cristo, que é a rocha. Então que a paz de Deus fique com todos vocês, que possamos fazer mais sacrifícios para Deus, jejuar, orar, sem ter aquela coisinha de, chegou a hora de orar. Eu vou usar exemplo de casais. Um casal, alguém, um que ama o outro, está sempre todo dia se falando, hoje com o celular não para de se falar. E você fala, Deus, eu te amo, Cristo, eu te amo, Jesus. Mas na hora de orar é sempre um sacrifício gigantesco. Às vezes não ora porque está cansado, porque já deitou. Mas se você ama Deus, não rejeita. Se você ama Cristo, não rejeita. Viva esse evangelho como Pedro fala, cravado na rocha. Somos pedras vivas, e isso tem que ficar martelando. Pedras vivas. Nação santa, povo adquirido, sacerdócio real. Ame mais a Cristo do que qualquer outra coisa que tiver na vida. Eu espero que essa palavra tenha tocado quem precisasse tocar. Para você que não é crente, entenda como que a gente precisa amar Jesus, como a gente precisa entender como Deus vê Jesus. E nessa passagem de Pedro sobre a pedra angular, fica claro como Jesus é a principal pedra da obra toda de Deus. Vamos dar valor cada vez mais para onde Deus nos chama. Eu fico por aqui por hoje. Até a próxima.